Carlos, primeiro, qual que é a posição, então, da Prefeitura com relação a esse projeto de lei? A gente já sabe que a Prefeitura quer que o projeto de lei seja aprovado, mas em vista de todos esses acontecimentos, tem alguma mudança de posicionamento? Olha só, essas medidas foram tomadas no sentido de uma recuperação da cidade. A cidade vem, ao longo de pelo menos 10 anos, sendo espoliada e roubada. Nós temos recursos públicos desviados, nós temos uma série de gente que se aproveitou, trabalhou nessa prefeitura, quer dizer, tinha cargo na prefeitura e não dava expediente. Nós fizemos um ajuste fiscal muito forte no final desse ano passado, quando o prefeito Tricano entrou, e nós temos que entrar com medidas que têm que restaurar a condição de contas e governabilidade. O plano de cargo e salário, por exemplo, foi medida impensada. E nós estamos corrigindo isso. Como também estamos corrigindo 140 cargos em comissão, como estamos corrigindo uma série de outras situações do ponto de vista da receita, por exemplo, que é a ampliação das parcerias público-privadas para gerar receita e fazer fácil no futuro até mesmo o retorno de benefício ao funcionário. Então, a questão é que não se discute. O que se fala numa mesa, por exemplo, de reunião com o próprio sindicato, na rua eles falam outra coisa. Então, essa manifestação é uma manifestação muito mais política do que simplesmente de colocar na mesa de debate. A questão está colocada na Câmara, ela não está colocada mais aqui no Poder Executivo. O Poder Executivo tomou sua decisão, mandou as mensagens, alteração da lei orgânica, mandou projetos de lei complementar, mandou o que é pertinente projeto de lei ordinária, e a Câmara está discutindo. Então, se a Câmara entender, por exemplo, que tem que ser mais discutido, eles vão mandar para as comissões. Agora, o que não pode é o sindicato querer sitiar a Prefeitura, tutelar as ações do Poder Executivo através da força, da inibição, né, de movimento, como vocês viram aí fora, a tentativa de agressão. Então, a presidente do sindicato colocar, por exemplo, falar, agora vamos invadir a Prefeitura. Então, o que nós queremos? Nós queremos restaurar. E é um pequeno grupo, repito, um pequeno grupo que não é uma coisa desrespeitosa às pessoas, mas a maioria da população aqui de Teresópolis, ela quer a cidade restaurada, quer os serviços públicos agindo. Nós já pegamos com 2 PSF, botamos 16, organizamos a UPA, isso sem nenhum recurso do Estado, com uma gestão clara, objetiva, honesta, comprando material a preço justo, fazendo licitação aberta, organizando programas de modernização. Então, esse é o papel do nosso governo. É glória que tem uma categoria que tem uma vontade de se impor nessa condição de arregimentação em função de violência e não discute por que sustentar medidas como essa. Como eu posso dizer que o nosso povo não vai ter, por exemplo, um atendimento de saúde de qualidade e eu vou dar um plano de saúde para o servidor? Eu tenho que fazer, na verdade, e o governo faz, é o quê? Estender a melhoria do serviço de saúde, que o próprio servidor seja também atendido nessa condição. A mesma coisa do Vale-Refeição, isso impacta em 8 milhões ano. O plano de saúde, se não me engano, é na faixa de 12 a 14 milhões por ano. Só aí nós estamos falando na base de 22 milhões. Uma prefeitura que tem um déficit mensal de perto de 5 milhões. Então nós estamos falando aí em quase 70 milhões ano de déficit. Então, quer dizer, não é a vontade de não querer dar, é a impossibilidade de poder fazer isso. Isso poderia ser programado, poderia ser discutido, poderia ter criado, por exemplo, uma agenda mais ampla de negociação e prazos que a gente possa cumprir. Não estou dizendo, e nem o prefeito muito menos diz, que o servidor não é merecedor da dedicação da prefeitura. Mais do que ninguém, ele entende muito bem isso, é prefeito 5 vezes. Então ele sabe o peso e sempre contou com o apoio do servidor na sua gestão. A questão é essa. O que a Prefeitura pensa em fazer com relação a esse déficit, né, que os servidores não receberam desde julho de 2015, esses benefícios de acordo com os sindicatos? Olha só, aí é uma questão que pode ser vista pelo lado jurídico e também pelo nosso lado do ponto de vista do Executivo. É uma obrigação que foi contraída anterior à condição legal. Não houve uma regulamentação dessa obrigação. Então, nós temos toda a liberdade de não agir na direção de entender que aquela matéria se auto-aplica. Então, ela não se auto-aplica, ela precisa de uma regulamentação. Se os executivos anteriores, a 2016, não o fizeram, então nós não somos também obrigados a fazê-lo.
Entendemos dessa forma. Mas esses direitos chegaram a ser garantidos na justiça durante esse tempo. Se foram garantidos, obviamente, se tiver, necessários. pois não, se tiver decisão judicial, a prefeitura obviamente cumpre. Agora, não conheço nenhuma decisão que tenha transitado e julgado de forma definitiva que dá essa garantia aos servidores. Falando a respeito da Câmara na sessão de hoje, não foi só citado questões voltadas para os servidores públicos. Foi citado também a revogação da porcentagem do plano de habitação, que já é pequeno, que pode ser revogado também. Foi citado também a questão do transporte público, que pode ser monopolizado. São questões muito sérias que vão além dessa questão dos servidores públicos municipais. O que o senhor tem a dizer sobre isso? A questão, por exemplo, é que da habitação, no que está se colocando e se colocou na lei orgânica, foi o quê? Foi uma aplicação efetiva de 3%. Quer dizer, você criou uma vinculação. Quem raciocina minimamente não pode permitir que hoje, na situação que a gente vive, a gente tenha receitas vinculadas dessa forma. Plano de habitação você tem do Estado e você tem também da área federal, que são as principais fontes. O que precisa ser dito é que nós precisamos repactuar, e isso o sindicato já está com a gente, a população está certamente, o servidor, em função daquilo que são as obrigações da prefeitura e que fica com o máximo de 15% do reparte. A União, com essa estrutura paquidérmica, superfaturada, 40 ministérios, é um custo pesadíssimo e que dá nisso que nós estamos vendo aqui. E não é uma administração austera, a administração federal. Então, o que acontece? As coisas estouram nos municípios. Agora, a conversa tem que ser uma conversa racional, porque nós somos vítimas do mesmo problema. Nós geramos recursos. Você sabe que o Rio de Janeiro recebe apenas, o Estado, recebe apenas 15% daquilo que contribui para a União? Então, isso é que é o problema do país. É esse que nós precisamos discutir. Mas não, nós estamos discutindo coisas pontuais e que, de repente, servem interesses políticos, de disputas locais, porque a gente precisa superar isso. Nós temos que superar essa condição e ver outros caminhos. Receitas vinculadas, impossíveis de cumprir. Você já tem educação, você já tem saúde. Então você não pode vincular 3% no orçamento para gerar, por exemplo, a questão da habitação. Você falou da parte, por exemplo, do transporte. O transporte, nós cumprimos a nossa parte que a Constituição garante, que é o transporte do ensino fundamental. O ensino médio, o ensino universitário são competências de forma contínua do Estado e da União. Então, quer dizer, se atribui mais um peso e não vem uma receita, vamos dizer assim, condizente para fazer fácil essa despesa. Fazer lei é fácil. O negócio é dizer o seguinte: qual é a origem do recurso? Então, todas essas leis ela têm vício de inconstitucionalidade, porque elas não geram a fonte de receita que as vai sustentar. Nós estamos ampliando o déficit. Isso é que precisa ser entendido. Não é uma vontade de negar, é uma vontade factual de dizer o seguinte: queremos consertar isso aqui, porque há 10 anos destrói essa cidade. Então nós vamos ter coragem de enfrentar movimentos, vamos enfrentar o que tiver que enfrentar. Por quê? Não respondemos nada de improbidade administrativa. Esse governo não tem ladrão, esse governo não desviou recursos. E nós vamos continuar firme e vamos enfrentar no limite, obviamente, não só da autoridade, mas também da justiça, esses tipos de movimento. A economia total seria de quanto com todas essas emendas? Né? Na verdade, não é uma questão de economia, porque a gente não tem, a gente está gerando déficit. O caso é que a gente não vai aprofundar o déficit. Então, eu diria a você que mensalmente, na faixa de uns 22 milhões. Então, quer dizer, se a gente acumular o que a gente tem de 5, seria 27 milhões por mês de déficit. Quer dizer, é impensável. É onde vai acabar? Vai acabar no salário. Você não vai acabar não conseguindo pagar. É isso, o déficit de hoje é de 5. Hoje é de 5 mensal. Então, o que eu estou falando, se a gente colocar por ano, esses benefícios, vai dar uma faixa aí de 22 anos, eu retorno, 22 anos. Então, 22 anos com 70 mais ou menos desses déficits, com 13º, outras despesas, então vamos colocar aí, vamos botar 80 milhões, 85 milhões ano de buraco. Não tem condição de cobrir. Não tem condição de cobrir. E hoje é de quanto, sem todos esses benefícios? Esses benefícios hoje não tem, quer dizer, não tem.
Eles não têm, estão sendo cortados, é a previsão deles dentro da lei orgânica, como eu disse, e também na lei ordinária, no sentido de que elas não foram regulamentadas. Não sendo regulamentadas, a gente entende que não tem obrigação de fazê-lo. Se tivesse que ser feito, seria quanto o buraco, então, o déficit? Vamos estimar, assim, a grosso modo, desculpe a questão assim da imprecisão, mas na faixa de 80 milhões ano, juntando tudo. Juntando tudo, seriam 80 milhões de déficit. E quem financia isso? Essa questão do monopólio da aviação, a quem interessa manter? Olha só, isso foi uma disputa, até que eu saiba, de uma licitação, tá certo? Nós vamos, sem dúvida nenhuma, licitar não só essa, mas uma série de outras concessões. Então, a nós, pelo contrário, defendemos abertura de mercado e não monopólio. A gente quer gerar concorrência, baixo preço e qualidade. É por isso que lá tem uma parceria público-privada para ser aprovada na Câmara, nesse sentido. Então, a gente não trabalha com monopólio, ao contrário, a gente estimula, na verdade, a concorrência. E como esses contratos já existem e vão ter o seu prazo de finalização, nós vamos abrir certamente novas licitações e convidar o mercado para participar de forma aberta. Mas não há uma supressão do artigo que proibia o monopólio? Como assim? Que supressão de artigo? O sindicato alega que há uma supressão na lei, no pedido do candidato Romano Tricano de proibir o monopólio, e agora poderia, nesse caso, então... Olha só, deixa eu te falar, e com todo respeito, isso é de uma besteira, assim, salutar. Por quê? Porque a própria Constituição veda privilégios e ela veda muito... Ela estimula a concorrência. Você tem, por exemplo, a questão do Conselho de Defesa, né, de consumidor, das empresas, inclusive, você tem o CAD que administra bem isso. Então, quer dizer, nenhuma medida que concentre mercado, que faça com que empresas exerçam função ou de monopólio ou de oligopólio, ou até mesmo que elas façam os seus benefícios cruzados, seria admitido. Então, não existe absolutamente essa possibilidade. E outra coisa, não tem na lei orgânica uma coisa dessa. Então, só para a gente entender, o artigo 137 diz que fica proibido o monopólio no serviço de transporte coletivo no município. Se for revogado, então não será mais proibido o monopólio. Mas nós não estamos revogando o artigo 137, nós estamos revogando o inciso. O que fala do transporte efetivo relativo a universitário e do ensino médio. Técnico, só isso. Não há, inclusive, repito, poderia ter revogado, poderia não ter revogado, mas a própria Constituição é muito clara e os órgãos de defesa à concorrência, como também do consumidor, eles entrariam com ações diretas de inconstitucionalidade e não teria condição absolutamente de fazer isso. Isso não é ponto importante. Não é ponto importante.